Boa noite. Boa noite a todos e todas. Quem puder se sentar aqui nas mesas também, quiser, fiquem à vontade. Pessoal, vocês não querem sentar nas mesas para a gente começar e dar início? Não, só... Pessoal muito tímido. Bom, gente, boa noite a todos e todas. É muito especial a gente estar aqui nesse espaço e fazer um debate tão importante, organizado pelo Diálogo e Ação Petista e também em composição com o nosso mandato aqui na Câmara, um debate sobre os Estados Unidos após as eleições e, obviamente, a gente sabe que essa eleição ela impacta mundialmente, como também impacta aqui a América Latina, o Brasil. E a gente tem uma convidada muito especial que está aqui conosco, que é a Renée Paradis, que é advogada de Direitos Civis da Comissão Executiva Nacional do DSA, que são socialistas, né, nos Estados Unidos, e que vai fazer um panorama, uma fala para a gente sobre esse cenário, e nós estávamos muito ansiosos com a sua presença. É uma honra te receber aqui na Câmara dos Vereadores. Muito obrigada, né, por estar aqui conosco. E também teremos para fazer um comentário sobre a fala da Renée, o nosso querido dirigente do Diretório Nacional e também do Diálogo e Ação Petista, Marcos Sokol, para complementar também esse debate. Depois disso, a gente vai abrir aqui para todos os presentes poderem fazer falas e a gente poder ter o retorno aqui dos nossos convidados. Então, agradecer novamente a presença de todos e todas para um debate tão importante quanto esse nesse momento. Eu queria passar para a Renée. Teremos também tradução simultânea aqui da Jana Silverman, que também é do DSA, nossa companheira que também já esteve em algumas reuniões que a gente conheceu, e que bom que você está aqui também. Também estamos tendo uma transmissão online, ao vivo, pelo site da Câmara, então também saudar quem estiver ouvindo a gente virtualmente. All right. Hello, everyone. I want to begin by thanking all of you for coming and thanking our hosts and everyone with the Workers' Party who's been such a generous host this whole week. Então, primeiro que tudo, boa noite a todas e todos. E muito obrigado a todos por assistir. E também agradecer bastante nossos anfitriões, esse importante evento, não só os anfitriões de hoje, mas também todas as pessoas ligadas ao PT que nos recepcionaram nessa semana. When I first agreed to come give these series of presentations,
I had thought that the outcome of the election would be significantly different. Namely, I thought Kamala Harris would win, but we would have a long period of contestation in the courts and in the electoral confirmation, and that here I would be speaking about very complicated matters of American election law. But of course, that is not what has happened, and instead people are eager to hear about how this has happened, how Trump has won. Então, quando eu aceitei vir aqui para fazer essa série de debates com o Partido dos Trabalhadores e outras organizações aqui no Brasil, eu imaginava que o resultado eleitoral ia ser diferente. Eu achei que o Kamala Harris ia ganhar, mas ia ser uma eleição disputada. Ou seja, que ia ir para o disputado no sistema judiciário, disputado, digamos, em termos de conteúdo de votos, e a minha fala vai ser muito baseada digamos, em temas muito detalhados das leis eleitorais dos Estados Unidos. Mas obviamente, isso não é o que aconteceu, e agora estou aqui para analisar um cenário muito diferente com a eleição do Trump. Even last night, I was in a bar and found someone who works at the central bank as an analyst, and he wanted to know. He said, America, you are so rich. How are your people so upset, and why did they vote for Trump? Então, ontem, inclusive, eu estava num boteco, eu conheci alguém que trabalha como analista no Banco Central, e ele perguntou para mim, como é possível as pessoas têm boas condições financeiras nos Estados Unidos? Como é que vocês estão tão ricos e mesmo também com tanta raiva para poder eleger o Trump? And it's certainly the case that Americans live richer lives than their counterparts around the world. This is obvious, but the day-to-day life in America, I think, is markedly different from life in, say, our closest comparators in Europe. You lack health care. You lack basic job protections. You lack, most likely, a union. You lack public transportation. You lack affordable higher education. The only thing that you likely have that has any wealth is your home. And the American housing market has, of course, been worsening and worsening in the last decade. Então, talvez, obviamente, em comparação com o Brasil, os americanos são ricos, né? Mas a classe trabalhadora americana tem um standard de vida em muitos sentidos, pior do que os estándares dos trabalhadores em outros países ricos, como os países europeus. Nos Estados Unidos, a gente não tem saúde pública, não temos muitos direitos trabalhistas, não temos muitos poucos trabalhadores têm direito até um sindicato. Nós temos também, agora está ficando muito mais difícil de ter moradia própria, e mesmo as pessoas que conseguem moradia própria estão vendo, digamos, muitos impactos da especulação imobiliária nos Estados Unidos. In America, the government doesn't do anything for you as an ordinary person, and you don't see yourself as a member of a constituent group that is able to get things from the government. And I think this goes along with the intensely individualistic nature of American life. We are much more likely to live apart from our families. We are much more likely to move in our lives to a new city. We don't have the same social fabric. And most importantly, for what we're talking about tonight, we are not members of political parties. We are not politicized. We do not have this kind of collective work together.
Então, aí o problema é que o governo não faz muitas coisas para ajudar os trabalhadores. E outro problema é que nós não estamos tão organizados para demandar coletivamente que o governo faça coisas para beneficiar a classe trabalhadora. Somos um povo muito individualista, a maioria moramos longe de nossas famílias, não temos o mesmo tecido social que tem, por exemplo, aqui no Brasil, não tem muitos movimentos sociais, ou seja, não tem essa tradição de demandar coletivamente para diferentes políticas públicas. For many Americans, the political parties are groups of elites, whether they're in government or the highly paid political consultants who run American elections. They're not their neighbors. They're people who come to them every 4 years and beg them to come vote and don't necessarily provide anything to them in the rest of the time. Então, e outro é que muitas pessoas, trabalhadores nos Estados Unidos, não são filiados aos partidos políticos. Os partidos políticos não são vistos como entidades que formam parte da comunidade. As pessoas enxergam os partidos políticos como uma coisa muito separada. Em Washington, um grupo de elites políticos, consultores com salários muito bem pagos, dirigindo a política, que apenas vão de 4 em 4 anos para suas comunidades para pedir voto, mas não algo parte orgânica da comunidade. It's thus perhaps no surprise that in every presidential election of my lifetime, more people who are eligible to vote are not even registered to vote than the margin of victory. Então, e isso se manifesta no fato que a maioria tem mais pessoas, more people are registered to vote. More people who are, so in America you must, Just say it. yeah, so more people are eligible to vote but not registered than were the margin of victory. Então, tem mais pessoas que por causa da franja etária poderia votar, mas não se inscrevem para votar. Então, tem uma maior quantidade de pessoas isso do que a margem de vitória nas eleições presidenciais. 50 years ago, the sociologists, Frances Fox Piven and her husband, whose name I forget, wrote a book called Why Americans Don't Vote. And they reissue it every 10 years because Americans keep not voting. Então, aí tem uma socióloga norte-americana que se chama Frances Fox Piven, que também era socialista, e ela, junto com o marido, que não lembro o nome do marido, eles escreveram um livro que se chama Por que os Americanos Não Votam? E de 10 em 10 anos eles sacam uma nova edição desse livro, porque efetivamente os americanos não votam. There are some structural barriers to registering and voting. America obviously has mass incarceration. There are many states where while you are in prison you can't vote, many fewer states where you can't vote after that. But and there are other kinds of restrictions on voting, like voter ID, or other kinds of mechanisms, but these are very small in terms of the people who aren't voting. The much bigger number of non-voters are people who don't see any meaningful effect of voting on their lives. And this election, the Democrats, the turnout was down from 2020. The Democrats got 6 million fewer votes than they did last time. Trump got 2 million more. So, had everyone who voted in 2020 voted, different outcome. Então, tenho certas barreiras para inscrever para poder votar, principalmente com respeito às pessoas encarceradas. Ou seja, a gente tem
uma indústria, digamos, a maior população encarcerada, um dos maiores do mundo, e na maioria dos estados, pessoas que estão dentro do sistema carcerário não podem votar. E em alguns estados, mesmo depois de sair e cumprir a pena, ainda não podem votar, perdem efetivamente por vida seus direitos políticos. Mas em um grupo pequeno relativamente à população. E você também tem certas outras barreiras que você precisa ter um RG, algum tipo de identificação oficial, por exemplo, para poder votar. Mas isso, em geral, essas barreiras são poucas, em comparação se comparamos com o número de pessoas que efetivamente não votam, porque é uma questão, as pessoas não votam porque eles não se sentem representados pelos partidos dentro do sistema. E aí, se olhamos os números, obviamente houve uma maior porcentagem de abstenção em comparação, esse ano em comparação com 2020. Aí a Câmara ganhou 6 milhões de votos a menos do que o Biden, mas o Trump só ganhou 2 milhões de votos a mais do que ele ganhou em 2020. Então, aí, realmente, o grande fator de diferença foi a própria abstenção. There are so many voters in America, so many people, that when we think about what could have made the difference, especially this election, it's the closest since 2000, which was effectively a tie. There are many different groups of people whom the Democrats could add to win, right? There are so many non-voters. I, of course, as a socialist, think that the voters that we should be adding are working class Americans whom the Democratic Party has abandoned. Bernie Sanders talked about this recently. He said the Democrats have abandoned the working class, and so it should be no surprise the working class has abandoned the Democrats. Então, aí, obviamente, tem muitos grupos de trabalhadores que simplesmente não estão votando, e isso é que fez a diferença nessa eleição. O resultado foi, o resultado mais próximo desde o ano 2000, que no ano 2000 o voto popular foi efetivamente um empate técnico. Então, aí, porque os democratas simplesmente perderam uma oportunidade grande de incorporar novos grupos da população, de eleitores, para a coalição deles. E, obviamente, nós achamos, igual que Bernie Sanders, o senador socialista, que o Partido Democrata deveria ter focado em incorporar um grupo maior da classe trabalhadora para votar para o partido. So, as we think about what's next, obviously the next 4 years are terrifying for Americans, but also for the rest of the world, that this man, who, in addition to being a fascist, is mercurial, narcissistic, dumb, fading, old, not someone you would ask to look after your plants while you travel out of town. And it is hard for me to really know what these next 4 years will be like. Então, aí, quando chegamos nessa pergunta, o que vai acontecer nos próximos 4 anos? Ou seja, a gente só sabemos que tem uma grande chance que esses próximos 4 anos vai ser horroríficos para os Estados Unidos e também para o mundo, porque o cara é um fascista, mas além de ser fascista, um cara imprevisível, um cara meio idiota, um cara muito narcisista. Enfim, uma pessoa que você nem teria a confiança de regar suas plantas se você fosse indo de férias do que cuidar do país inteiro, né? Então, isso me dá muito medo. Thank you for giving me my first laughs in Portuguese. Obrigada por gostar da piada. But I think that for the left, the very thin silver lining is if we survive the next 4 years, and I think this is a very big if. Trump
is targeting civil society groups, which would include DSA, which would include the Working Families Party, which would include many groups on the left, both through administrative attacks and through militarized policing of protest. And the labor movement faces incredibly hostile courts and Trump appointees who will do their best to end the American labor movement in the next 4 years. Então, aí está um pouco difícil achar o lado positivo dessa história, mas achamos que tem que ter, né? Mas o que estamos vendo, primeiro, é que, obviamente, o Trump tem uma relação absolutamente hostil com os grupos da sociedade civil, que isso inclui, obviamente, o DSA, dos partidos ou organizações políticas de esquerda, como o DSA, como outros, como um que se chama Working Families Party, que essa repressão provavelmente vai vir via medidas administrativas, por exemplo, para restringir nossas capacidades de captar recursos, e também de uma militarização, digamos, do policiamento de protestas. E, por lado do movimento sindical, provavelmente vamos ver mudanças na justiça coletiva de trabalho, que vai, obviamente, restringir ainda mais os direitos sindicais. But if we do survive the next 4 years, I think that 2028 could be a very interesting year for the American left. So the United Auto Workers, the largest union in America that is controlled by militants, I would say, has called for every American union that can to end its contract on the night of April 30th, 2028, to have a general strike on May 1st of that year. Então, mas achamos que se conseguimos sobreviver os próximos 4 anos, o ano 2028 poderia ser um ano muito interessante para a esquerda norte-americana. Por exemplo, uma razão, primeiro, é porque o sindicato dos metalúrgicos, o UAW, que é um dos maiores sindicatos controlado pelas pessoas dirigentes mais à esquerda, eles estão tentando fazer um movimento com outros sindicatos mais de esquerda, mais progressistas, para alinhar todas as datas bases, os contratos deles, para que todos terminem o dia 30 de abril de 2028, para que hajamos uma greve geral nos Estados Unidos 1º de maio de 2028. So 2028, 28, sim, bem. São 2 a 3 anos. It would be the first time, for the first time in contemporary American history for a nationwide general strike. Seria a primeira vez na história moderna, porque houve no começo do século XX uma greve geral nos Estados Unidos. Só 2028. At the same time, there will be a Democratic presidential primary that year. That will, for the first time, I'm trying to think. For the first time, will not have first time in a long time, there is no obvious nominee. E também em 2028 vai ter as eleições primárias pelo Partido Democrata e pela primeira vez em muito tempo não tem já pré-candidato muito óbvio. And on the American electoral left, I think there is now a belief that we made a mistake by not running a candidate and a commitment to running a presidential candidate in every election until we win. Então agora tem uma avaliação entre a esquerda que tenta lançar candidatos, né, que foi um erro estratégico de não ter tido um pré-candidato mais à esquerda esta vez em 2024, e aí esse é um erro que a gente não vai repetir, que vamos seguir colocando pré-candidatos até que a gente consiga alguma vez ganhar a nominação do Partido Democrata. So,
I am very worried about the next 4 years, but I remain convinced as ever that the only route to avoiding the United States becoming a fascist, a formally fascist country as opposed to the casual fascism we've engaged in for quite some time, is the Democratic Party becoming a Democratic Socialist Party or giving way to a new Democratic Socialist Party. And I think it's possible, but I have no positive thoughts to add or to conclude with about the next 4 years. Então, aí, nesses próximos 4 anos, eu acho que a única coisa que poderia frear essa tendência de ter já um Estado totalmente fascista nos Estados Unidos, porque já temos um fascismo meio varejo, né? Mas ter um fascismo de verdade implantada, aí ou o Partido Democrata tem que dar mais espaço para o lado mais social-democrata, mais esquerda do partido para contestar esse fascismo, ou um novo partido socialista democrático tem que nascer. E isso é a única coisa, salvo isso, eu não tenho realmente muito otimismo no futuro próximo. How are we on time? No, we're good. Yeah. I mean, You want maybe like another 5-10 minutes? all right, what do you think I should cover? Like what it means for DSA, maybe. Yeah, I don't know. Like how maybe our electoral program. Yeah. So what we do know we will be doing for the next 4 years is what we have been doing already, which is running socialists in Democratic Party primaries. I will say the United States House is elected every 2 years. Mm-hmm. Everybody's up for election. Traditionally, the first midterm election of a president's term is very heavily slanted against them. And the House is very narrowly Republican right now. So I think that the House elections in 2026 will likely bring in a Democratic majority. And the good thing about controlling the House is they have the power to investigate and oversee the administrative state. Mm-hmm. So that's the soonest there will be a check on Trump, and I think it will be very interesting to see how those elections go. Mm-hmm. And I think it's worth mentioning in this context that actually, just let's go with that first, and then I'll do that. Então aí já pensando um pouco perspectivas para nós como socialistas nos Estados Unidos, obviamente aí tem um momento importante que vai ser daqui a 2 anos, porque todos os deputados da Câmara Baixa dos Estados Unidos são eleitos de 2 em 2 anos. E normalmente o partido que tem a presidência tem um certo desvantagem nessas eleições no meio do mandato do presidente. Então e hoje em dia a Câmara Baixa dos Estados Unidos está controlada pelo Partido Republicano, mas por poucos aí por uma margem muito muito pequena. Então acho que talvez tenha possibilidade de reverter esse momento da extrema direita nessas eleições. Vai ser muito interessante acompanhar, e nós como socialistas vamos seguir usando essa estratégia de disputar as primárias do Partido Democrata com candidatos nossos abertamente socialistas. In this respect, I wanted to mention that Bernie Sanders in 2016 reawakens the American socialist left, the electoral left, but not just socialists. There are my day job. I work for the Working Families Party, which, like DSA, runs left or more left candidates in Democratic primary elections, so progressive, we say, in the United States. And there are other similar groups like Justice Democrats, which endorsed AOC and Rashida Tlaib and Cori Bush, but also Ayanna Pressley and other non-socialist candidates, but all to the left. And there are other groups like this that there is the DSA, as socialists, we are a smaller part of a bigger fight
but in the Democratic Party over whether to move to the left or to the right in the face of this. And I think that these forces are remain in the strong position they were in 2020 when Bernie almost did win the primary. Então, aí já refletindo um pouco sobre as eleições primárias em 2016, 2020, quando o Bernie Sanders era o pré-candidato à presidência, quase ganhou, né? É importante lembrar que como DSA, como movimento socialista, somos só uma parte pequena de um movimento maior que usa essa tática de disputar as eleições primárias do Partido Democrata para colocar candidatos mais esquerda. Ou seja, no nosso caso, candidatos abertamente socialistas, mas tem outros grupos, como outro partido que a René tem um trabalho, se chama Working Families Party, que são progressistas, o centro-esquerda, mas também que são parte desse movimento de que está tentando resolver essa questão. Tipo, se o Partido Democrata vai mais à esquerda agora, olhando esse resultado eleitoral, se vai empurrar o partido mais para a esquerda ou mais para a direita. I worked as a lawyer on the Bernie Sanders campaign in 2016, and the most interesting thing I learned was that the number one factor that could tell their data analysts if a voter was likely to vote for Bernie was if it was their first time ever voting, no matter how old they were. So yes, a lot of young people, but a lot of older people who never saw the point of voting, but see the point with Bernie Sanders. To me, this is a fact that shows that Bernie is right, that DSA is right, that the only way forward to an anti-fascist majority in the United States runs through democratic socialism, runs through social democracy, runs through not abandoning the working class. Então, aí uma coisa, eu trabalhei como assessora jurídica na campanha do Bernie Sanders, pré-campanha do Bernie Sanders em 2026. E uma coisa que eu enxerguei junto com outros assessores é que um dos indicadores mais claras de uma pessoa, quando eles foram de porta a porta perguntando se uma pessoa vai votar em Bernie, se é a primeira vez que essa pessoa vai votar. Então, isso significa que muitos jovens foram atraídos a votar para Bernie, mas não só muitos jovens, mas também pessoas que sempre se sentiram excluídos de todo do sistema político. E aí o Bernie inspirou essa confiança. Então, aí eu já acho que Bernie ainda tem razão, ou seja, a gente precisa, o único jeito de construir uma coalizão antifascista ampla nos Estados Unidos é de ter uma coalizão que é socialista, socialista democrática, social-democrata, progressista e que não abandona a classe trabalhadora. E acho que com isso aí abrimos para perguntas. Muito obrigada, René, pela sua intervenção. Agora eu queria passar para o Marcos Sokol fazer seu comentário e depois abrir para todo mundo poder falar. Então, boa noite a todas e todos. Eu queria começar saudando a delegação do DSA pela atitude corajosa, em primeiro lugar, pela atitude corajosa que os companheiros e companheiras tiveram logo no dia seguinte do 7 de outubro, quando começou o massacre em Gaza. Aquilo foi importante, naturalmente, para os Estados Unidos, para o povo dos Estados Unidos, para eles mesmos, mas também foi um sinal internacional que depois a gente viu extravasar nas universidades e que teve um impacto. Então eu queria saudá-los, começando por aí. Em segundo lugar, ela explicou uma situação complexa,
A gente conhece pouco. A gente conhece a Rede Globo e os filmes de Hollywood. O Trump, ela já explicou, não tenho nada a acrescentar. Só queria lembrar que entre os ministros nomeados, que ainda têm que ser aprovados pelo Senado, mas nomeado, tem um cidadão chamado Marco Rubio, que é um senador pela Flórida, cubano-americano, anticomunista, assim, como seja possível, e que ele foi nomeado secretário de Estado, não subsecretário para o hemisfério, secretário de Estado, ou seja, ministro de Relações Exteriores. Traz diretamente uma ameaça a Cuba, a Venezuela, mas também a Argélia, que ele colocou no eixo dos países do terror, para vocês terem uma ideia. E, naturalmente, para o Brasil, cujas relações com a família Bolsonaro, não sei se são mais importantes que com generais que fazem cursos na Escola do Panamá, mas são uma espécie de 2 trilhos. São como 2 trilhos que a gente vê a locomotiva, né? Às vezes, muito rápido. E a realidade, né, é que o capitalismo em escala internacional cada vez mais recorre a regimes liberticidas. É o caso da Alemanha, onde as medidas anti-imigração são do partido no governo, o SPD. Onde o apoio à guerra na Ucrânia é do partido no governo, o SPD. Mas também na Argentina, aqui ao lado, que talvez seja mais conhecido entre nós. A conclusão que nós, do Diálogo Ação Petista, tiramos desde a nossa formação foi a de buscar construir relações internacionais. Não ter opiniões, apenas, mas construir relações internacionais. Em particular com as forças que adotam uma postura de ruptura com o sistema. Que creem e demonstram que é possível vencer, numa escala, claro, com uma política de ruptura. Foi numa declaração do próprio DSA que eu tive contato com um fato notável, que há distritos em que foram eleitos deputados do DSA e outros progressistas, vamos assim dizer, em que o Trump foi o mais votado, e não a Câmara. Vocês imaginam? Distritos que são democratas desde criancinha, mais ou menos como o Nordeste, a Bahia, pelo menos a fama. E nesta eleição, Trump ganhou, apesar que o deputado do distrito era da esquerda. Para vocês terem uma ideia do caráter contraditório. Em outros, ganhou o aborto. Que o Trump, pelo que eu entendi, meio que desconversou nessa campanha. Mas nos meios informados, todo mundo sabe da posição dele. Bem, então eu termino com isso, dizendo que é precioso o trabalho que os companheiros e companheiras do DSA estão fazendo. Num cenário de 2 partidos, não é fácil encontrar um terceiro partido. Aliás, no Brasil, quem tentou também teve uma certa dificuldade. E claro que nada é automático, mas é necessário. E eu acho que os companheiros têm consciência da necessidade de avançar conforme, né, encontre um ponto de apoio como essa extraordinária perspectiva de mobilização sindical. Só queria acrescentar o dado que eu aprendi já há algum tempo, que nos Estados Unidos os contratos sindicais são longos. Então aqui a gente fala greve geral em 28, isso é coisa de pelego. Não nos Estados Unidos. Porque os contratos são largos. Aqui as pessoas são mais imediatas. Bom, então eu agradeço e a palavra. Muito obrigada, Socol. Gostaria de saber quem quer fazer uso da palavra. Então, vou passar aqui para o nosso companheiro Olita. Quem quiser se inscrever, levantando as mãozinhas.
Então, boa noite, companheira Renê, tudo bem? Esteve ontem lá na nossa ocupação, na Vila Maria, fazendo uma visita de solidariedade a gente ficou muito feliz. Os companheiras da direção do movimento que estavam lá ontem mandaram um abraço, mas houve um contratempo hoje à noite com um familiar da nossa presidente e elas não puderam estar aqui. Mas está aqui o companheiro Guilherme, que é da direção do nosso movimento também. Eu queria fazer minhas as palavras do companheiro Sokol, sob o ponto de vista do esforço que as companheiras e os companheiros do DSA fazem, mas, na verdade, eu quero só fazer uma pergunta. Eu vi que você também representa um movimento das famílias dos trabalhadores. Então, eu queria saber sobre esses grupos, essas organizações políticas, como elas se relacionam com o DSA, como elas se desenvolvem e qual a característica ou o trabalho de cada uma delas. A gente faz uma rodada ou ela responde? Acho que é melhor uma rodada. O que ela pergunta, o que você prefere? Do you want to answer one by one? I think one by one is easier on the, like, yeah. Okay. Ela prefere fazer individual. Tá bom. So I am just a lawyer at the Working Families Party. I have no power there. So just to start by saying I'm not here in any official capacity. Hugs back to the... Yeah. Então, só para dizer que ela só é uma assessora jurídica desse partido, é como o seu trabalho profissional, para ganhar salário, mas ela não está aqui representando esse partido. E aí abraços de novo para as companheiras da ocupação. The Working Families Party, there's a special part of New York law that allows candidates to be from two parties at once. And the Working Families Party began in the 1990s to take advantage of this, and it was started by labor unions in New York. Então, o partido foi criado nos anos 90 porque tem uma particularidade na lei eleitoral do estado de Nova York que um candidato pode estar inscrito por dois partidos. Então, usando esse fato, o movimento sindical criou esse partido para que, efetivamente, os candidatos podem ser demócratas e do Partido das Famílias Trabalhadoras. They were mostly active in a few states that had this law, and then they endorsed Bernie Sanders in 2016, and then afterward expanded into more states as there was this post-Trump victory flowering and lots of funding available. Então, aí, além de Nova York, depois o partido começou a expandir em outros estados que tem essa mesma lei que você pode ser candidato por mais de um partido. E depois se desenvolveu em mais estados ainda, no momento do contexto político depois da eleição do Trump na primeira vez em 2017. A key thing about American elections is that the money is infinite. Because of our laws, it costs so much money to run for office. So every group that does elections must decide, will we take money from foundations or from wealthy individual donors who are nonetheless left? Então, aí, um grande problema nas eleições americanas é que você tem... as pessoas podem doar quantidades infinitas às campanhas. Pessoas individuais, fundações, entidades, empresas. Então, aí sempre os candidatos de esquerda têm esse dilema. Já que as eleições são muito caras, é muito custoso fazer uma campanha eleitoral nos Estados Unidos,
aí se vamos aceitar dinheiro de pessoas adineradas, pessoas ricas, se vamos aceitar dinheiro de fundações, etc. É sempre um grande problema. The Working Families Party, since its inception, has been much more top-down. They do not have member democracy, and they do take foundation funding and large individual donations. I don't know how. I assume in Brazil it's the same thing, which is when rich people give you money, they have opinions about what you do with it. Então, aí você tem uma situação que, a partir dos famílias trabalhadoras, eles sim aceitam dinheiro de fundações, sim aceitam dinheiro desses grandes doadores. E aí eu imagino que é igual aqui, né? Se você, como candidato político, aceita uma grande quantidade de dinheiro de uma pessoa rica, essa pessoa vai querer influenciar suas decisões políticas, né? So, for instance, in 2019, DSA endorsed a candidate for the district attorney of the borough of Queens in New York City, named Tiffany Caban, and DSA did so very early, before WFP, before anybody else. And they came and endorsed after us, and she was very closely ahead, and then there was a recount that I worked on, and WFP paid for the recount. Without them, we absolutely could not have done that. And that's true for many of our candidates, that WFP's money is very helpful to them. But we don't have a formal relationship. We have informal relationships in all the places that we both work. But I would say this is the main difference, that WFP is funded by donors and decisions are made by an unelected group. DSA, all our money is member dues, and all our decision-making is democratic to a fault. Então, aí ela fala de um caso, por exemplo, em 2019 houve um candidato a promotora de justiça para o condado de Queens, no estado de Nova York. DSA teve uma candidata, se chama Tiffany Caban, a Renée foi a assessora jurídica da campanha, e a diferença nos votos era muito pequena, então tinha que ter um reconteio dos votos. E aí, esse reconteio tinha que ser financiado privadamente, e aí foi o Partido das Famílias Trabalhadoras que deram esse dinheiro para fazer o reconteio, e a Tiffany Caban ganhou a eleição. E talvez ela não teria ganhado se não fosse por esse dinheiro. Mas só... Não. Bom, mas deixa... Senão eu vou perder o fio. Aí já... Mas aí o... Ok, eu perdi porque as pessoas me interrompem quando eu estou fazendo tradução, aí já não funciona. Mas resumindo, o problema é que o Partido das Famílias Trabalhadoras, eles não têm uma estrutura democrática, eles aceitam dinheiro de grandes doadores, e o DSA não. O DSA, só o único recurso financeiro é pago pela mensalidade dos filiados da nossa organização, e é altamente democrático, talvez democrático demais, nosso sistema de tomada de decisões. Eu acho que foi mais ou menos. Mais uma pergunta? O pessoal aqui da técnica já está sabendo, acho que vai tomar providência. Agora eu queria então passar para o Carlitos. Estão inscritos Carlitos, Arthur, Diego e Tiago. Tem mais alguém que quer se inscrever? Vamos fazer talvez uns 2 ou 3, né? Porque não vai demorar. O que a nossa convidada preferir. É melhor. Não, são poucos, são 4, dá para fazer. Então, Carlitos, e depois já prepara o Arthur. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite, Renée. Bem-vindo ao Brasil. Boa noite. Obrigada. Bom,
A minha pergunta, ela é bastante simples, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente viu aquele movimento após a morte do George Floyd, né? Pelo policial, e houve uma consternação de todos, e o movimento ganhou as ruas nos Estados Unidos e pelo mundo afora também, não é? Bom, e a minha pergunta é, como que está esse movimento hoje, não é? E qual é a relação do DSA com esse movimento e outros movimentos negros também lá nos Estados Unidos? É isso, obrigado. Acho que dá para fazer mais. Então, agora é Arthur. Como é que é? Apertei. Boa noite. Eu sou Arthur, da Diálogo e Ação Petista, e estou aqui também representando o Núcleo Palestina do PT. E aproveitando o tema, eu gostaria de perguntar sobre os jovens das universidades americanas. A gente já visto que nesse ano eles tiveram uma coragem de se opor a esse genocídio horrível que está acontecendo em Gaza. Agora, pelo que eu observo, a situação está um pouquinho mais amena. Mas o massacre continua, né? Infelizmente. Gostaria de saber qual é a perspectiva e como que esses jovens pretendem se organizar agora num cenário que é mais difícil, né? A gente já visto o fascista que a gente sabe que o Trump é, a posição clara que ele tem, que ele é mais sionista ainda. Creio que o 7 de outubro aconteceu graças aos acordos de Abraão que ele fez em 2020, que acabou estourando, dando esse estopim do 7 de outubro, né, que ele está pretendendo fazer um acordo de paz, só que se envolveu os dois lados, né, excluindo os palestinos, ou seja, não tem como ter acordo. E gostaria de saber como é que está o sentimento de vocês e desses jovens agora, e como pretendem se organizar, a voltar com os protestos, que imagino que deva ter mais repressão, deva ser mais violento ainda do que foi agora nesse período do governo Biden. Obrigado. So the first question about the 2020 protests. So I would say first, the George Floyd protests it's not the first time, even in the last 10 years, that we've seen this kind of protest around police brutality. It obviously took off to a much greater extent. It's not exactly polite to say this in American circles, but I think it's because of the pandemic. I think that people were in quarantine and wanted to protest in part because they were, they didn't have anything else to do and they were resentful of shutdowns, etc. So I do think that is part of why that was so big in the U.S. Então, aí, primeiro com respeito ao movimento do Vidas Negras Importam em 2020, primeiro é importante dizer que não foi a primeira vez, nem a primeira vez na última década, de ter grandes movimentos, grandes protestos contra a letalidade da polícia, o genocídio da população negra nos Estados Unidos. E segundo, talvez isso seja uma opinião um pouco controversa nos Estados Unidos, mas eu pessoalmente acho que uma razão, não a única, mas uma razão que esses protestos ganharam na envergadura que tinha, era também porque foi durante a pandemia. As pessoas estavam meio querendo protestar também contra esses lockdowns, né? Então aí foi pessoas que não tinham, enfim, queria também poder sair das suas casas e ter alguma interação social, além de apoiar a causa. So Black Lives Matter as a movement was sort of coined around the Ferguson protests, around Mike Brown's death. Those are the same protests that Cori Bush first rose to prominence during. But it was more of a slogan than an organization. So there is a Black Lives Matter organization, but it is
it's not a membership organization. It's much more of the top-down, funder-driven organization like WFP, even more so, much more so. And there have been, I think, credible accusations that the founders of Black Lives Matter, the organization, have been a little corrupt. Então, esse movimento Vidas Negras Importam foi fundado antes de 2020 como resultado das protestas numa cidade se chama Ferguson, que foi assassinado um homem negro que se chama Mike Brown, e de fato uma líder desse, a Cori Bush, veio desse movimento. Mas é importante lembrar que mais do que um movimento ou organização, Vidas Negras Importam era mais como um slogan, sabe? E depois de 2020 virou uma organização institucionalizada, tipo ONG, que não tinha uma base democraticamente eleita, não tem uma relação democrática com uma base, né? E até tem algumas possibilidades. As pessoas acham que houve também casos de corrupção dentro dessa organização, não o movimento em si de Vidas Negras Importam, mas essa organização em particular. So DSA has a relationship and has members who are abolition activists, organizers, who are leaders of the Black Lives Matter movement in their towns or their states, but doesn't necessarily have a formal relationship with the BLM organization. Então, tem vários líderes ativistas do DSA que são parte desse movimento para frear essa violência policial nas suas cidades e, enfim, lideram esses movimentos a nível local, mas não necessariamente tem uma relação direta com essa organização que se chama Vidas Negras Importam. Police abolition or defund the police has been very difficult to sorry, we're getting a note to explain who Cori Bush is. But the name is spelled wrong, which is why I'm getting distracted. But so sorry, ADHD hours. So the other difficulty is that to make changes of the kind that the Black Lives Matter movement wants, defunding the police, abolishing the police, the way to do that is through city governments in America. But if you become mayor, then you are also the boss of the police, and you are responsible to your voters, to the citizens for their safety. And it's very difficult to say to voters, I know you're concerned about crime because you have had things stolen from you, your children don't feel safe walking to school, whatever it is, and you say, the police don't help you, really, because they are designed to only protect capital. So what we're going to do is transform the system. And your voter says, that's okay, but what about tomorrow? Like, will there be a policeman who makes me feel safer on my block? And so leftists who get elected to municipal government immediately face the difficulty of whether to make some improvements, but then that means they are voting for funding the police. And this contradiction has made it difficult to move forward in this organizing. Então, nós temos problema, que essas questões sobre o estilo de controlar a polícia, reduzir o orçamento para as forças policiais. Essas são decisões que são tomadas a nível municipal. E agora a DSA, que está com pré-candidatos prefeito em vários lugares, aí estão com essa situação que você fala que está para acabar com o orçamento para a polícia, porque a polícia só defende o grande capital, mas ao mesmo tempo você tem que atrair eleitores que estão preocupados com a segurança, para a sua própria segurança. E um discurso político difícil para a gente tentar, digamos,
tentar, digamos, ter uma posição coerente ao respeito. So then the second question. So it's really hard to talk about Gaza because it is. We have never in my lifetime had an anti-war movement that was so successful and so prominent and engaged so many people, and yet it got nothing. Então, para nós é muito difícil fazer comentários sobre Gaza e sobre o movimento em solidariedade com a Palestina, porque, pelo menos na minha vida, nunca tínhamos visto nos Estados Unidos um movimento anti-imperialista contra a guerra tão grande, tão ativo, que ao mesmo tempo ganhou nada, que fracassou totalmente até agora. I was the lawyer for the uncommitted movement in Michigan, where we ran in the presidential primary a campaign to have people vote for none of the above, basically, instead of Joe Biden, to protest the war. And over 100,000 voters did this in Michigan. Então, eu era assessora jurídica da campanha, campanha que aconteceu primeiro em Michigan, de um voto de protesto contra Biden nas primárias do Partido Democrata, que a gente chama em inglês uncommitted, que foi em vez de votar por Biden devido ao que ele estava fazendo, facilitando o genocídio em Gaza, era tipo um voto nulo, em certo sentido. More people voted uncommitted in the presidential primary than the margin of victory for Trump in Michigan. We demonstrated as clearly as possible that the Democrats were likely to pay a price in the fall if they continued their murderous policy of funding and arming Israel. And the only thing they did was rename the temporary pause ceasefire to take away the movement's word. Então, o que aconteceu é que esse movimento de voto de protesto ganhou mais votos no estado de Michigan na eleição primária pelo Partido Democrata do que o número de votos que significou a margem de vitória do Trump naquele estado. Então, aí a gente veio falando que isso ia ter um impacto negativo ao Partido Democrata se eles não mudassem de política e se não parassem de seguir financiando armas para Israel. E eles fizeram nada. A única coisa que fizeram era usar a palavra cessar-fogo, tirar o significado real da palavra cessar-fogo e fazer que esse significasse apenas uma pausa momentânea para trocar de reféns. I don't think that but for Gaza, Harris would have won. I don't think it moved that many voters, but I do think it hurt, and it's incredibly dispiriting. I remember the week of 10/7 when we began. So one of DSA's things we did was we phone banked all of our members in districts of target Congress members to get them to call their Congress members. We would patch them through directly, and they would say, call for a ceasefire, get on the ceasefire resolution. And in I was the host of the phone banking Zoom, and I said, I don't think we will stop this genocide or this massacre. I think I used then because it wasn't yet clear the extent of what Israel would do. But I hope that what we're doing is building the movement that can stop the next massacre. Então, eu pessoalmente não acho que foi o tema de Gaza que significou a vitória para Trump. Eu acho que foi um tema importante por muitos, mas tinha pessoas mais votando mais em torno de outras considerações, outras questões políticas.
mas isso me faz lembrar de algo que fizemos imediatamente depois de 7 de outubro, ano passado. Criamos um sistema, uma campanha de disque direto, aí pedindo para os próprios filiados do DSA chamar seus congressistas, seus deputados, para que esses deputados federais apoiam um projeto de lei ou uma moção para cessar fogo naquele momento. E a Renê estava organizando essa campanha dentro do DSA, do Disque Direto. E ela falou para os participantes, olha, eu não acho que vamos poder parar esse massacre. Naquele momento não usei a palavra genocídio, porque a gente não sabia ainda que ia ser genocídio, como a gente vê agora. Mas o que eu falei é que talvez não vamos parar esse massacre, mas isso é para construir e fazer crescer um movimento que vai poder parar o próximo massacre. I have no hope for Trump's Israel policy, but I do think there is a grim hope that the genocide will stop when he is inaugurated, because I think Netanyahu will go hard, and I think Trump will want him to wrap it up just in time for Trump to get the credit. So perversely, I think there is a possibility that this ends because of that. But I don't think that's good news for the Palestinians, because they will absolutely be left out of any subsequent peace negotiations under Trump. Então, eu não tenho confiança nenhuma que a política em Israel vai melhorar, a política frente ao Meio Oriente sobre Trump. Mas talvez tenha uma possibilidade que o Netanyahu vai parar de bombardear a Gaza até o data da posse do Trump, para que eu possa poder levar esse crédito de ter parado a guerra em Gaza, né? Mas por mais que isso poderia ser visto como uma coisa positiva, obviamente, mas igualmente vai ser muito ruim para os palestinos, porque os palestinos, em um cenário organizado, orquestrado por Trump e Netanyahu, os palestinos não vão ter nenhuma voz efetiva em qualquer processo de paz posterior a isso. With respect to the student protests, I think it's worth noting that the sequence of events is that the Columbia students had an encampment going. And that encampment was raided by the administration. And it was in protest of the raid at Columbia that the rest of the student encampments popped up. Now, the Columbia students were very clear. They said, you keep the focus on Gaza. No. Your encampment is for Gaza. It's not for us. And they really pushed that message, and good for them. But that is what sparked the subsequent encampments. And I think that the episode of the encampments, unfortunately, also has a bad outcome, which is that we saw a huge crackdown that universities have amended their speech policies to be worse. They have closed down public spaces. It is not just Palestine Solidarity protesters who will be affected by this new increased control. It's everyone on campus, including, workers who want to do labor actions in these spaces. Então, sobre o tema dos acampamentos em solidariedade com a Palestina. Primeiro é importante lembrar que primeiro foi um acampamento que já existia na Universidade de Colômbia, e depois a administração da universidade, a reitoria, invadiu o acampamento, e os outros acampamentos surgiram em parte como protesta contra a repressão na Colômbia. Mas os companheiros que estavam liderando os protestos na Colômbia falaram muito claramente para os outros estudantes, olha, temos que deixar, o foco tem que permanecer na questão da Palestina, em Gaza, e não na situação dos estudantes. Mas o que aconteceu agora, e porque eu acho que é mais difícil para outro movimento estudantil de acampamentos surgirem no curto prazo, que como resultado desse movimento concreto nas universidades, nos campi,
agora mudaram as leis, tipo, dos regulamentos sobre o direito a protestar, direitos políticos dos estudantes nesses espaços. Enfim, já vai, e esse vai atingir não só os estudantes que querem realizar mais protestos em solidariedade com a Palestina, mas protestos sobre qualquer outra causa. E também possivelmente vai atingir negativamente os trabalhadores sindicalizados nas universidades que também querem fazer protestos em reivindicação dos seus direitos trabalhistas. But I think the one very hopeful thing is that young people know what Israel is. And I am convinced there will not be another Democratic presidential candidate who believes in full unstinting support for Israel. Like, I do think that one of the leaders of Listen to Michigan, the Uncommitted campaign, who is Rashida Tlaib's sister, we were speaking last week, and she said, this year is so terrible, but it is the first time in my lifetime I think my children will see a free Palestine. Então, uma coisa, talvez a única coisa positiva que saiu de tudo isso é que agora se abriram os olhos das pessoas mais jovens sobre o que é Israel, o que é o Estado zionista, né? E que talvez com essa situação, talvez não vamos ver mais outros candidatos demócratas no futuro tão abertamente pró-zionista. E aí eu estava falando com uma líder, uma palestina americana, que é irmã de uma das nossas deputadas federais, Rashida Tlaib, e ela falou para mim, olha, esse ano foi tão difícil, mas foi pela primeira vez na minha vida que eu acho que é possível que meus filhos vão ver um Palestina livre. Temos tempo ainda para outra rodada? A gente tem escrito o Diego e depois o Thiago. Bom, boa noite aos companheiros, às companheiras. Primeiro, pedir desculpa ao pessoal que está nos assistindo aí, que tivemos um problema técnico no som, mas já foi resolvido graças à assistência técnica aqui da casa. Saudar o Diálogo e Ação Petista por estar promovendo esse debate, cumprimentar nosso companheiro e dirigente Sokol, nossa vereadora combativa Luna, a Renê e a Jana, muito eficiente aí na tradução. Agradecer a Renê pela disposição, pela troca, pela exposição, e aí eu queria fazer duas perguntas aí para a companheira. A primeira é que a gente escuta constantemente uma leitura de que, pelo menos no último período, os governos republicanos foram até menos intervencionistas do ponto de vista da política externa, no que diz respeito à América Latina, Oriente Médio, ou à questão bélica armamentista, do que governos democratas. Como que ela entende essa análise, essa leitura? E qual a expectativa dela em relação agora a esse segundo governo do Trump, que o Sokol já adiantou, vem com o Marco Rubio e parece que vai, enfim, desempenhar um papel de rearticulação ou ainda fortalecimento da extrema-direita a nível global. E a segunda questão é a respeito da avaliação da nossa companheira Renê a respeito do governo Biden. Porque o Biden iniciou o governo, pelo menos apresentando aí uma ideia de uma política, um pacote desenvolvimentista, apoio para a indústria, mais direitos para os trabalhadores. A gente teve até um caso em que ele apareceu com Lula numa manifestação de um sindicato, dando apoio aos trabalhadores, etc., numa greve. Então, a gente queria entender, do lado de cá, se houve algum nível de melhora nas condições de vida dos trabalhadores no governo do Trump, no governo do Biden, e aí o Trump teve uma vitória a despeito disso, ou se na prática o que a gente teve foi mais desigualdade, empobrecimento das classes trabalhadoras, como a gente tem vivido aí ao redor do globo no atual sistema. Então, agradecer. On the first question, you should ask Jana. I am not a foreign policy expert. The one thing I would say is that
I think Trump is not a typical Republican, and I think that while he is a strong man, authoritarian, he likes other strong men, this is his preference. He really doesn't like things that last a long time. He doesn't like things that make him look bad. And he doesn't like things that get people mad at him. So I think I think it's when we look at which are the largest American foreign incursions in the last couple of decades, I think the Iraq War, the invasion of Afghanistan, the first Iraq War, Republicans are doing pretty well for themselves. But I think that the main thing about Trump is that, his psychology is much more important in understanding what he's going to do than his politics or the politics of the Republican Party. I did want to make one comment, just because... Okay. Então, primeiro, falando em nome de René, eu não sou experto na política externa, melhor perguntar eu, Diana. Eu sou professora em relações internacionais. Eu estou agregando isso. Mas ela falou que, enfim, o tema para entender a política externa do Trump é entender a própria psicologia do Trump como figura. Claro que ele gosta de outros homens autoritários, ele gosta de esses outros homens fortes no cenário global, mas é um cara muito caprichoso, que não gosta de coisas que tem longa duração no tempo, e ele muda de opinião muito rapidamente, e ele não gosta de coisas ou situações que faça que ele se pareça mal ante o cenário público. E também ele não gosta de estar colocado numa saia justa que faz que as pessoas não gostam dele. Então, por mais de que você tem, obviamente, se olhamos as grandes guerras recentes, em que os Estados Unidos tinham uma participação direta ou indireta, como as duas guerras no Iraque, a guerra no Afeganistão, todos começaram com o Partido Republicano, então eles têm um saldo de guerra bem forte. Mas é importante lembrar de novo que o Trump tem essa psicologia um pouco diferente, que faz que essas questões que não sejam talvez tão ideológicos, não são tão aliados com uma ideologia específica do Partido Republicano. I agree with Sokol that it is important to look at Marco Rubio, who has been appointed as his Secretary of State. A funny thing about Marco Rubio is that when he ran for office, he implied his parents had fled Castro. In fact, they fled Batista. Então, eu concordo com o Sokol, que é importante a gente ter o olhar fixo no Marco Rubio. Mas é importante uma história, quando ele foi candidato a primeira vez para senador, ele fez entender para o mundo que seus pais fugiram de Cuba na época de Fidel Castro, mas de verdade eles fugiram na época de Batista. I knew that would kill. But Rubio, if we look at the average life of a Trump cabinet appointee, if you don't like Rubio, wait a month. Maybe there'll be another Secretary of State. Também é importante lembrar que a vida, a duração, a vida útil dos candidatos, dos ministérios do Trump, em geral, são de muita curta duração. Então, se vocês não gostam da política do Marco Rubio, aguardam mais um mês e depois talvez aí já muda, né? So it's true, Joe Biden. We used to joke before October 7th, and it wasn't really a joke, but it's a funny thing to say, that Joe Biden was the best president of our lifetimes. I was born during Carter, so Carter, Reagan, Bush 1, Clinton, Bush 2, Obama, Trump, I guess, yeah? Então aí, sobre a questão do Biden, então aí, antes de 7 de outubro, a gente já tem
brincava e não era tanta piada mesmo que nós da esquerda falávamos que Biden foi o melhor presidente de nossas vidas. E se a gente olha, eu nasci durante o governo do Carter, eu também nasci, nós dois temos a mesma idade. E aí se olhamos, era o Reagan, Bush pai, o Clinton, Bush filho, Obama, Trump, né? Então aí, nessa comparação, talvez Biden de fato era o melhor. But to be the most pro-worker rights president of my lifetime is not saying much. We have an English phrase, damning with faint praise. That's hard to translate. Yeah, I figured. So the policies that the good policies that Biden has put forward are mostly in the administrative agencies and are mostly being driven by the people he has appointed there. So the two that leftists love the most are Jennifer Abruzzo, who is the chief counsel for the Labor Relations Board. So she's the head government lawyer for the labor ministry, so to speak. And then Lina Khan, chair of the Federal Trade Commission, who is in charge of enforcing antitrust laws and other regulatory rules against companies that deal with consumers. Então, aí, primeiro é importante lembrar que dizer que o Biden é o presidente americano mais a favor dos trabalhadores, enfim, a base de comparação é muito fraco, né, quando você olha os outros candidatos. Mas o Biden, ele sim conseguiu fazer algumas coisas positivas para os trabalhadores, e principalmente, mas via administrativa, via atos administrativos, usando certos órgãos do governo federal. E, em particular, são duas pessoas que implementaram uma agenda bastante progressista. Um foi seria tipo advocacia geral na justiça trabalhista, trabalhista coletivo dos Estados Unidos, que se chama National Labor Relations Board. E essa advogada que representava o governo realmente ajudava a expandir as interpretações mais pró-sindicais das leis trabalhistas norte-americanas. Essa se chama Jennifer Abruzzo. E outra pessoa que foi muito popular nos círculos mais à esquerda foi a Lina Khan, que ela foi também líder de uma agência que monitorava para quebrar monopólios em empresas, e principalmente empresas que são empresas que produzem muitos produtos e serviços para o consumidor diretamente. So, for instance, one of the policies that leftists have lauded is that the NLRB has said that from now on, employers can no longer do captive audience meetings. So before this, if you are trying to form a union at your workplace, your employer, your boss, could sit you down and force you as part of your job to spend an hour listening to their very high-priced lawyer tell you why you shouldn't join a union. Então, aí uma coisa, por exemplo, que no âmbito da justiça de trabalho relacionada com os direitos sindicais, que foi implementado no governo Biden, é que eles proibiram um tipo de práticas antissindicais que a gente chama de enfim, são reuniões fechadas, que se você está tentando formar um sindicato no seu local de trabalho, muitas vezes os empregadores fazem que você tem que escutar um advogado, uma pessoa da empresa, falando mal do sindicato, para você se convencerem a não afiliar ao sindicato e não apoiar a campanha de sindicalização. Agora, com as novas regulamentações do governo Biden, esse tipo de prática antissindical está proibido. So this is a very good policy change, but it is tiny. Fewer than 10% of Americans are in a union. It's the lowest union density for a very long time. And this change only affects you if you are forming a union. And you generally, unless you are a labor activist, only are part of that experience once in your life. So it's good, but no one will feel it.
Então, esse foi uma política boa, importante, né? Mas isso atinge um número muito pequeno dos trabalhadores. Hoje em dia, a taxa de sindicalização nos Estados Unidos está em torno de 10%. E é uma política que só aplica nos momentos de campanhas de sindicalização. Ou seja, talvez é uma coisa que salva pessoas que são ativistas sindicais, que estão envolvidos em campanhas de sindicalização de maneira mais permanente, e talvez uma coisa que vai atingir positivamente um trabalhador só, talvez uma vez na vida apenas. Probably the biggest thing that is important to mention in this regard is that during COVID, Americans received some of the some social democracy in the form of stimulus payments and extended unemployment insurance. It both lasted longer and paid you more. So among the working class Americans, the highest level of household savings they had was midway through the pandemic. Então, e outra coisa importante lembrar é que durante a pandemia era um momento que, em um certo sentido, houve os sementes de uma social-democracia nos Estados Unidos. Primeiro, via o pagamento da ajuda emergencial, que foi por quase todas as pessoas nos Estados Unidos. E outro, via o seguro-desemprego. Foi um benefício que foi estendido e ampliado de maneira significativa. E isso significava que, durante a pandemia, as pessoas, as famílias tinham níveis de poupança, talvez os maiores níveis de poupança nas suas vidas. It is when these programs are ended under Biden that we see people, they've spent down their savings. Everything is over that helped them. They remember that they had money a few years ago. At the same time, inflation, particularly around food, is the worst it's been in my lifetime. I am not someone I am too bad with money, and I make enough that I don't pay a lot of attention, but 6 months ago, I went to my corner store and bought a pint of ice cream, which I think of, it should be $6. And instead it was $10. And I thought, the Democrats will lose this election. Então, o que aconteceu? Esses benefícios positivos aí acabaram no governo Biden, depois da pandemia acabou, né? E as pessoas lembram isso, lembram esse momento de haver tido dinheiro e depois haver perdido esse dinheiro. E depois foi mais grave ainda, perdendo a poupança também por causa da alta expressiva de inflação, principalmente com respeito à cesta básica de alimentos. E eu, sendo uma pessoa que tem uma certa renda, às vezes não presto tanta atenção nesses preços dos alimentos, mas foi uma coisa que eu percebi. Faz 6 meses atrás, fui no supermercado perto da minha casa, comprei um pote de sorvete e foi $6, e que normalmente custa $6. Esse mesmo pote de sorvete custava 10. Aí eu comecei a pensar, o Biden vai perder essa eleição. O sorvete... Tem mais uma última pergunta? Então, mais duas? Vamos fazer as duas. Let's do the two in a row. Vamos fazer as duas e a gente fecha. Bom, a gente tem mais 2 perguntas do Tiago e da Sabrina. Será que mais alguém quer falar? No. Vamos lá. Depois eu tenho que lembrar a minha palavra. Então, acho que pode fazer essas perguntas e depois você quer fechar também, arremata? Tá bom. Então, Thiago. Não, a minha pergunta é de cunho organizativo. Na verdade, essa discussão já apareceu, se eu não me engano, em 2 perguntas, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: nós somos aqui, imagino que todos que estão aqui nessa sala, militantes do PT. E o PT, bom, tem uma forma de eleger as suas direções, digamos assim, em vários níveis. Nos bons tempos era em congresso, né?
presencial, olho no olho, com discussão. Enfim, já faz alguns anos, vários já, que isso não existe mais, mas ainda existe uma forma, evidentemente, de eleger as direções, que hoje é num processo, chama processo de eleição direta, que é com votação em cédula nos bairros, não é? Bom, e aí se elege as direções desde bairros, em cidades grandes, cidades, os estados e até a direção nacional. Hoje é essa forma do PT, inclusive ano que vem vai haver, né, mais um PED. Mas a minha pergunta é como que funciona no DSA? Eu vi que você falou que é da Executiva Nacional do DSA, se eu não estou enganado. Como que funciona isso, a eleição, a escolha, né, dos dirigentes do DSA? Yeah. No, let's take I know. I was so ready to answer that one. I was like, oh, right, we're doing two. Não dá para passar. Vem aqui. Tá, pode vir aqui. Para poder ouvir. Obrigada, Camila. Olá, Renê. Eu sou Sabrina, sou professora aqui no município de São Paulo. E eu queria saber como que vocês estão vendo esse novo governo Trump aí, do ponto de vista da educação. Aqui no Brasil, com o avanço da extrema-direita, em vários municípios, a gente tem sofrido ataques à liberdade de cátedra, com câmera na sala de aula, aulas sendo gravadas, livros sendo proibidos e outras questões. E agora, recentemente, pensando a questão das mulheres, né? Agora, recentemente, o nosso Congresso tem atacado o direito ao aborto legal. E aí eu queria saber como que vocês estão vendo isso nesse segundo governo Trump. So for the first question regarding DSA's electoral system, on Sunday I learned that Brazilians enjoy making fun of America for having a constitution that dates from 1789. And much like the country we're a part of, our constitution was written at a time when our organization was fundamentally different. And it does not necessarily reflect what would be best practices under our current situation. Então, aí, pensando, primeira pergunta do Alexandre sobre as eleições no DSA, ou seja, eleições internas, aí primeiro eu aprendi no domingo que as pessoas gostam de fazer piadas sobre o fato que nós temos uma Constituição política de 1783, que nunca tem sido atualizado, e mesmo com essa grande mudança nas condições. When DSA was founded in the early 80s, there were about 5,000 members across the country, and they were mostly people who were in the same generation of the baby boomers, the people born in the 20 years after World War II, and they had gone through the 60s and 70s together. They were experienced in the movement, and DSA was basically a small group to keep democratic socialism alive as an idea through what ended up being 30 years of the neoliberal turn. Então, aí é um pouco nosso problema aqui com a DSA. DSA foi criado nos anos 80, eu tinha naquele momento talvez 5 mil filiados apenas, que todos bastante homogêneos em termos de sua idade média, pessoas que
enfim, que foram ativistas durante os anos 60, 70, e que queriam contribuir à DSA olhando o DSA como um veículo para deixar essa chama, essa ideia do socialismo democrático vivo em tempos difíceis. Our Constitution provides that we have a convention every 2 years at which we elect our national leadership. Each chapter gets to send at least one delegate, but we ordinarily have about 1,000 delegates that are allocated by the population of the chapter. But much like the Senate, a chapter that has 15 people will end up overrepresented versus New York City. Então, aí no caso desse anúncio dos estatutos, diz que vamos ter congresso de 2 em 2 anos, e aí tem uma representação proporcional. Cada diretório local tem direito a pelo menos um delegado, mas aí tem igual o Senado, tem uma representação desproporcional dos diretores pequenos. Os diretores pequenos têm mais representação do que os diretores grandes, como por exemplo, na cidade de Nova York. Also, much like the United States, we have very low voter participation. Electing delegates is sometimes done in person at chapter meetings. Chapter meetings are regularly attended by less than 10% of a chapter's members, all of which is to say the delegate elections themselves tend to not be a broadly participatory moment. Então, igual que o resto dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos tem muita abstenção. Normalmente, as eleições para delegado para o Congresso, que vai depois eleger a direção nacional, acontecem em reuniões presenciais. Só que o problema é que, às vezes, só 10% da nossa membresia em papel, né, seus filiados, participam nas reuniões presenciais. Então, são momentos de baixa participação. Our national leadership body, the one that I sit on, the National Political Committee, is 16 people elected at the convention, and then 2 other representatives from our youth section who share a vote. So it's 18 people with 17 votes, 16 of whom are elected at the convention. Então, aí, nosso comitê executivo, ao qual eu sou membro, são 16 pessoas eleitas no nosso congresso, mais 2 representantes da juventude do DSA, que eles compartilham um voto. Então, são 18 pessoas na executiva com 17 votos. The 16 of us are elected by single transferable vote. So our leadership body has 5 formal caucuses represented on it, all of whom have differences with one another, as well as 3 independents, and we do not agree on very fundamental things. This has been true from the beginning of the modern era of DSA, and it's a real problem. It is a dysfunctional body. Então, nós temos grandes problemas na nossa executiva. Tem 5 tendências internas representadas, mais 2 membros que são independentes, e temos muitas discordâncias. Então, realmente, temos, às vezes, problemas em fazer nossa executiva funcionar bem. There is a broad agreement. There's a broad agreement that we need structural reform. And at our last convention, we appointed a democracy commission that is currently researching other parties around the world, labor unions in our own country, other groups in our own country, and will come to the next convention with recommendations for changing the DSA Constitution, which again, like the U.S. Constitution, is very hard to amend in that it requires 2/3 of the delegate votes. Então, aí, reconhecemos no nosso último congresso que o jeito de eleger, enfim, a executiva não está funcionando bem.
enfim, tem uma comissão que foi nomeada no último congresso para estudar, inclusive, exemplos de outros partidos em suas estruturas eleitorais, para ver, e essa comissão, que se chama Comissão de Democracia, vai fazer umas recomendações e apresentar essas recomendações no próximo congresso. So, with respect to education, when you were asking your question and listing all of the things that teachers are facing, and Jana was translating under the microphone, I said to her, it sounds familiar, because all of these things that you listed, we are already seeing in the United States. E com respeito à pergunta sobre educação, quando você estava falando e eu estava traduzindo, e ela achava que não, são coisas muito parecidas que já estamos vendo. Esse tipo de persecução contra o professor já estamos vendo nos Estados Unidos. So, it's perhaps worth backing up a moment to say that in the United States, education is handled much more at the local and state government level than it is at the federal government. While there is a federal Department of Education, it has very little control over what goes on in the nation's elementary and secondary schools. Então, nós temos, obviamente, o Ministério de Educação, mas esse ministério não tem tanto controle sobre as políticas públicas educativas, principalmente com respeito à educação, ensino fundamental e ensino médio. Essas decisões, essas políticas são basicamente formuladas a nível municipal e estadual. That said, the same far-right movement that Trump is a part of has already is doing the things in the states that you spoke of, and the two things that I would just want to highlight are the specific attacks. And these attacks are being mounted on sort of social grounds, but we know that this is actually an attempt to destroy the teachers' unions. Yeah. And I think it's worth also mentioning that the public schools have, as I'm sure they have been here, an important terrain of politics throughout American history, particularly around integration. The state of Virginia shut down all of its public schools during the 1950s or 60s so as to not integrate. Então, os seguidores do Trump, a extrema-direita, também está trabalhando a nível estadual e municipal para implementar essas políticas nesse nível. Por isso a gente está vendo esse nível de repressão muito parecido ao que você estava comentando. E sabemos que por mais que eles estão usando para essa coisa de, por exemplo, banir livros, estão usando a pauta de costumes para poder fazer isso, sabemos, no fundo, são ataques contra os sindicatos professores. Que sabemos também que e a escola pública como uma entidade que promove a integração, que foi a escola pública que teve um papel muito importante, por exemplo, na saída de nosso regime quase de apartheid, ou seja, nos anos 50 e 60, por exemplo, no caso do estado de Virgínia e outros. The two lines of attack we have seen are, the first is against teachers who are themselves trans or gay or are speaking about those matters in the schools. And we have seen this both through informal means, like, I don't know if Libs of TikTok has permeated Brazil, but there is a TikTok account called Libs of TikTok, which features clips of teachers who are talking about their pronouns or what have you, and this goes up on this right-wing account, and then that teacher gets death threats, they get attacked by parents, they get threatened with discipline, all because this account features their video. Então, os professores na primeira linha desses ataques da extrema-direita são os professores que são membros da comunidade LGBT e principalmente professores trans ou professores que apoiam essas causas e falam sobre esses temas na sala de aula. Você tem um canal de TikTok que se chama Libs of TikTok. Aí eu nunca assisti, mas aí que é feito pela extrema-direita. Pessoas vão gravar aulas em que os professores estão falando sobre esses temas, colocam nessa plataforma e depois os professores recebem ameaças de morte.
And then formally, the Florida legislature has passed the Don't Say Gay bill, which forbids, it requires public schools to, for instance, take books with gay subject matter out of the school library and not let students borrow it. It prevents teachers from speaking about certain issues around LGBTQ issues. E aí o estado de Flórida aprovou projeto de lei, que em inglês que é não falar sobre temas LGBT, Don't Say Gay. Então isso significa que, por exemplo, eles tiraram livros sobre temática LGBT das bibliotecas, das escolas, e estão proibindo os professores de falar sobre esse tema na sala de aula. The second place where we've seen these attacks is over critical race theory. And diversity, equity, inclusion. But essentially, it boils down to the right wing is attacking any teaching of history that acknowledges the truth about America, that we owned slaves, that slavery was bad, that slaves were treated poorly. Quite literally, they're taking books out of the schools that are honest about slavery and putting in ones that say that the slaves and the masters lived together in harmony. E outra linha de ataque nas escolas, no campo da educação, é contra, digamos, a temática antirracista. Ou seja, também a extrema-direita está tentando, por exemplo, mudar os currículos para tirar a história real dos Estados Unidos. Em vez de ter os alunos lendo sobre a história real, da escravidão, da persecução, da racismo contra os afro-americanos. Eles estão substituindo esses livros por livros de história, falando que os escravos e os escravocratas viveram em harmonia e em paz. As to abortion, I think it's unlikely that Congress will pass a nationwide abortion ban, in part because the Republican margin in the House is so slim, and it would be so unpopular, and I don't think Trump would sign it. But there are other ways that we could see abortion rights under further attack. The first is that medication abortion, using mifepristone and misoprostol, and I only mention that because I know miso has a long history of use in Latin America. They're regulated by the Federal Food and Drug Administration, the agency that regulates the availability of medication, whether it can be sold over the counter, whether it can be sold to people under the age of 18, whether it can be mailed. All these questions are up to the agency, and Trump will control the agencies. Então, sobre o tema de aborto, eu pessoalmente não acho que vai ter um projeto de lei bem sucedido para proibir a nível nacional o aborto como um todo nos Estados Unidos, porque a margem digamos, a maioria do Partido Democrata no Congresso é muito pequeno e é um tema altamente impopular nos Estados Unidos para banir o aborto, e provavelmente o próprio Trump nem assinaria, nem sancionaria esse tipo de lei por os impactos eleitorais. Mas poderia haver algum outro restrição sobre o tema de aborto. Você tem, por exemplo, o aborto feito por pílulas, aquele pílula do dia depois, que se usa muito também aqui na América Latina. Esse é o uso, se a possibilidade de comprar, onde você pode comprar esse medicamento, se pessoas com menos de 18 anos poderiam comprar, se você pode comprar via correio. São todas questões que são regulamentadas via uma agência, se chama Food and Drug Administration. É como a Anvisa, como a Anvisa dos Estados Unidos. E esse Anvisa vai ser controlado por o governo Trump, né? Other tactics they may use. There's a law on the books from the 19th century called the Comstock Law, which prohibits mailing obscene materials, including specifically abortion. And so they may try to use that to enforce against people. And then there's, of course, the Supreme Court and the prospect of fetal personhood,
So the 14th Amendment to the U.S. Constitution provides basic rights to life, liberty, and property to all American citizens. If the Supreme Court decides that you are a person from conception, then you would have a right to life. And so fetal personhood would be a judicial decision that would render abortion illegal. Então, são dois outros ataques que poderiam vir via o ramo judicial, o poder judiciário. Tem uma lei do século XIX, se chama Comstock Act, que proíbe, digamos, o envio por correio de coisas consideradas obscenas. E aí já, se você interpreta questões ou materiais para praticar o aborto como uma coisa obscena, aí poderia invocar essa lei. Mas, mais preocupantemente, poderia ser a questão da Corte Suprema. Nosso STF, altamente conservador, poderia fazer uma interpretação do direito, extender o direito à vida, que é um direito constitucional, para os fetos. Então, aí já a ideia seria esse direito, enfim, ou seja, o feto teria o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a ter propriedade igual uma pessoa já nascida. Então, isso obviamente seria um jeito via o judiciário de proibir de fato o aborto. No Brasil, o direito do nascituro. Igual. It's a very similar thing, a similar kind of law interpreting the right to life to fetuses. You want to say any last, positive message? Jana asked if I had a last positive message, and I don't know that I do. Anything I could say always feels so inadequate in the face of what America has done to the rest of the world. And you are all here eager to learn, because what happens in America is so important for your own movement and for your own struggles. And I have had the song by Billy Bragg, "Help Save the Youth of America," going through my head all week. And the song basically is saying when the next conflagration happens, when the next world war happens, America will not be insulated from it this time. I believe it's probably a song about nuclear war, given it's written in the 1980s, but as America's power diminishes, we are experiencing what we have done to the rest of the world, returning home to our shores. And the hopeful thing I can say is that I do think that Americans are beginning to act a little bit more like the rest of the world when it comes to having a vibrant socialist movement. Então, aí eu estava dizendo, para terminar, ponto alto, mais de optimismo. Aí eu sugeri isso para ela, e ela falou, eu não sei que eu posso dizer que seja optimista, porque eu fico altamente preocupada, pensando todos os dias em todos os maus, todas as coisas horríveis que Estados Unidos, meu governo, tem feito em todo o resto dos países no mundo. E aí eu vejo vocês aqui, todos aqui, tomando sua noite para me ouvir e participar nesse debate, porque sabendo que o que acontece nos Estados Unidos tem impactos no mundo inteiro. Enfim, ou seja, e isso eu fico muito preocupado. Eu vejo que estava falando sobre uma canção de um cara, se chama Billy Bragg, em inglês, falando sobre como nas guerras futuras os Estados Unidos também não vai poder ficar de lado, vai também ser envolvido. E é isso que estamos vendo. Todas as coisas ruins que o governo norte-americano, o Estado norte-americano tem feito, mundo afora, está voltando contra a sua própria população agora. Essa é uma coisa que estamos vendo. E a única coisa
que eu estou vendo no sentido positivo, já que nós estamos começando a vivenciar o mundo também como inimigos do nosso próprio governo, como vocês sempre têm sentido, é que talvez vamos poder agir, estamos começando a agir como o resto do mundo. E nesse sentido, de ter um movimento socialista como em outros países. Então, esse é o único ponto positivo. Eu vou falar só um minuto para não matar a Jana, que ela fala. Vocês saibam que na ONU, se eu não estou enganado, o tradutor fala 15 minutos e troca. Porque eu vou agradecer, então, as 2 horas de informação e análise, que eu acho que todos aqui usufruíram, né? Outro dia, logo depois da eleição, né, que os institutos davam como pau a pau, né? Aí, quando você viu, falou, não. Aí eu fui procurar a explicação, ali na declaração dos companheiros. Eu fui ver o que dizia a direção, os líderes do Partido Democrata. Acredita em mim. Eles disseram que precisavam ser mais pragmáticos. Aí eu pensei na direção do meu partido, que depois das eleições, que precisa ir ao centro. Bom, no próximo período eu não sei quem vai precisar mais de quem. Eu não tenho tempo para me estender pelo lado econômico do protecionismo, que obriga a reduzir o custo do Brasil, deixar de lado. Só vou destacar que o Biden, que foi o melhor presidente para vocês, entre aspas, também foi o melhor presidente para nós. Talvez melhor do que para vocês. Porque nos 11 meses que vão de novembro de 2002 a setembro, precisamente de novembro de 21 a setembro de 22, ou seja, 2 meses antes das eleições, nesse período, ele mandou a cúpula, 6 representantes da cúpula militar, a generala da 4ª Frota, o assessor de Segurança Nacional, o ministro de Defesa, o coordenador da CIA. Gente, ele mandou mais gente para o Brasil que para Israel nesse período. Porque ele não queria que os militares dessem o golpe, que todo mundo sabia que estava sendo preparado. Não foi ele quem pediu o golpe em definitivo. Quem derrotou o golpe em definitivo foi a mobilização do povo brasileiro. Nas urnas primeiro, e depois naquela posse gigantesca. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que há uma contradição. Porque senão o mundo não seria o que ele é. Ainda bem que a burguesia está dividida. Ainda bem. O triste é os que acham que vão vencer a revolução no meio das divisões da burguesia. Isso aí estão mortos. Mas, fora daí, toda a solidariedade do movimento socialista internacional. Bom, queria agradecer novamente, né, o Diálogo e Ação Petista, agradecer a Renê, a Jana, por tudo, e também agradecer quem acompanhou a gente por aqui, e é isso, obrigada. Vamos tirar uma foto, gente? Cabe todo mundo na mesa aqui. Ah, sim, atrás da mesa. Atrás vamos tirar a nossa bandeira para empunhá-la. De um lado, né? É, de um lado.
Usei aqui, mas não deixaram botar na parede. Peraí. Eu botei na parede e o pessoal Não, é por causa da fita, não é por causa da bandeira. Não podia colocar fita. Se tivesse um barulho.